Queridos, você que tem Bíblia, eu já quero entrar na palavra de Deus. Eu gostaria que você colocasse sobre os seus pés agora. Estava em casa pensando sobre uma palavra. Durante esses 25 anos que eu prego o Evangelho, eu já preguei N sermões, já falei de muita coisa que a Bíblia diz. E eu estava em casa pensando no que eu iria falar hoje aqui, da Bíblia, claro. E daqui a pouco eu comecei a cantar um corinho que minha mãe canta, né? E quando a gente era assim, com a idade de 11 anos de idade, ela tinha o hábito de cantar em casa. A letra falava que Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. E se eu não estou equivocado, era mais ou menos assim a letra. Josué orou. Não, Elias orou. E o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Vamos tentar cantar? Elias orou, fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Mais uma vez. Elias orou e o fogo desceu. Josué e o sol. A gente pode melhorar, pode? Tá bom ou pode melhorar? Então vamos tentar melhorar? Eu quero ouvir a voz de mais pessoas, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Elias orou, e o fogo desceu. Josué. Só igreja. Aí eu me lembrei dessa canção e veio uma vontade muito grande para falar sobre esse momento, o episódio em que Josué ora e o sol para. E o texto que vamos usar é o livro de Josué, capítulo de número 10. Josué capítulo de número 10 é o texto que fala quando Josué ora e o sol para. Quem já leu esse texto, ou quem já ouviu, ou quem nunca leu e nunca ouviu? Quem nunca leu? Está vendo? Quem nunca ouviu falar desse episódio? Tem muita gente. Então você vai aprender hoje. Bom? Josué capítulo de número 10. Quem encontrou, diga amém.
E vamos ler alguns versículos para você entender o texto. Eu tinha o hábito, todas as vezes que eu ia pregar, ler somente um versículo. Aí eu fui no seminário de ciências bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil, os tradutores da Bíblia, falou sobre a necessidade de ler a Bíblia na hora do culto, para as pessoas aprenderem, e é importante. Josué capítulo de número 10, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler isso. E aconteceu que o rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, ao ouvir que Josué tinha tomado a Ai e que tinha assolado, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e que estavam entre eles, teve muito medo, porque Gibeon era uma grande cidade, como uma das cidades reais, e maior que Ai, e todos os seus homens fortes. E enviou, pois, mensageiros a dizer a Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, a Roão, rei de Hebron, Pirão, rei de Jarmute, e Jafia de Laquis, e a Debe, rei de Eclon. Subam a mim e me ajudem, e combatemos a Gibeon, porque tem feito paz com Josué e com os filhos de Israel. Versículo 6. E os homens de Gibeon foram enviados a Josué no acampamento de Gigal, a dizer: não encolha as tuas mãos do teu servo, sobe imediatamente a nós para nos livrar e nos ajudar, porque todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas ajuntaram-se contra nós. Subiu então Josué de Gigal, ele e todo o povo de guerra com ele, e todos os homens valentes. E o Senhor disse a Josué, não tenhas temor deles. O que o Senhor disse? Porque eu os entregarei na tua mão, e nenhum deles poderá resistir diante de ti. E Josué veio a eles de repente, e durante toda a noite subiu desde Gigal. E o Senhor os turvou diante de Israel e os feriu com grande mortandade em Gibeon, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e a Maquedá. E aconteceu que, ao estarem fugindo dos israelitas, a baixada de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, e o Senhor lançou até a Zeca, e morreram. Muito mais foram os que morreram pelas pedras de granizo do que os filhos de Israel tinham matado a espada. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou
os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. Assim o sol se deteve, a lua parou, até que o povo vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? E o sol então parou no meio do céu, e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. Versículo 14: E nunca houve semelhante dia, nem antes nem depois daquele, quando atendeu o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Só que pode se assentar. Queridos, quem era Josué? Haja visto, quem lê a Bíblia sabe que Josué foi o sucessor de Moisés. No contexto aqui que lemos, Israel estava em campanha de guerra, porque o propósito era a conquista de Canaã. Então Israel estava em constante campanha de guerra, e a finalidade sempre foi a conquista da terra prometida, que era Canaã. No capítulo 10 que lemos, diz o seguinte: que o rei dos amorreus, Adonisedeque, quando ouviu que Josué tinha conquistado a cidade de Ai e que tinha assolado esta cidade como havia feito em Jericó, e quando o rei dos amorreus fica sabendo que o povo de Gibeon faz aliança com Israel, e que em Gibeon era uma cidade que também ficava em Canaã. Quem está comigo? Preste atenção. Quando o rei fica sabendo que o povo de Gibeon faz aliança com Israel, e que em Gibeon tinha homens fortes, e era uma cidade bem edificada, diz o texto que o rei dos amorreus, Adonisedeque, ele se levanta furiosamente, e ele então arquiteta um plano de destruir Gibeon, pelo fato de ter feito aliança com Israel. E por temer Israel, e por saber dos feitos de Israel, das conquistas, como o próprio texto diz, que Josué tinha penetrado em Jericó, destruído a cidade de Jericó, a cidade de Ai, e que Israel era um povo poderosíssimo, e que Gibeon tinha feito aliança com essa nação, ele então arquiteta um plano, porque ele não gostou que Gibeon fizera aliança com Israel, porque na cabeça do rei dos amorreus, agora Gibeon iria arquitetar planos para destruir os amorreus. Então ele tenta antecipar, com medo dos gibeonitas,
que agora fizeram aliança com Israel, ele arquiteta um plano e chama 5 reis de 5 cidades distintas para unir com os amorreus e para lutar contra Gibeon e dizimá-la. Então ele faz aliança com 5 reis. Quantos reis? 5 reis. Adoni-Zedeque, rei dos amorreus. E qual que era o propósito? Destruir os gibeonitas. Quando os gibeonitas ficam sabendo do plano do rei dos amorreus, diz a Bíblia que os homens de Gibeon, versículo 6, foram enviados a Josué, o capitão, que estava acampado em Gigal. Aí eu estava lendo que era 30 km do local aonde iria acontecer a batalha, em Gibeon, até Gigal. 30 km do local aonde Josué estava até Gibeon. Então homens foram enviados de Gibeon a Josué, o capitão, que estava acampado em Gigal. E o pedido foi esse: não encolha as tuas mãos do teu servos, sobe imediatamente a nós para nos livrar e nos ajudar. Foi o pedido de socorro dos gibeonitas para Josué, que estava em Gigal. Não esconda as tuas mãos do teu servo, sobe imediatamente para nos livrar e nos ajudar, porque o rei dos amorreus, dizia os gibeonitas, que habita nas montanhas, ajuntaram-se contra nós. No versículo 7, diz a Bíblia que quando Josué escuta o pedido dos gibeonitas, o Senhor vem ao capitão Josué e diz, versículo 8: não tenhas temor dos amorreus. E no versículo de número 8 e 9 diz: porque eu os entreguei nas tuas mãos, Josué, nenhum deles poderá resistir diante de ti. Olha o que Deus fala para Josué: não tenhas medo dessa gente, porque nenhum deles poderá te resistir. Não tenhas medo, eu sou contigo. Deus estava dizendo assim: Josué, pode ir, pode ajudar o povo de Gibeon, não ser exterminado pelos amorreus e os mais 5 reis. Pode ir que eu sou contigo. Quem está me ouvindo? Pode ir que eu sou contigo, vai ajudar o povo. Quando Deus fala para Josué para ir ajudar os gibeonitas em Gigal, no versículo 9, diz a Bíblia que durante toda a noite, porque Josué era estrategista de guerra, gente, era um capitão, ele era estrategista de guerra, um homem de batalhas. Então, o que ele fez? Durante toda a noite, a Bíblia diz, subiu desde Gigal até Gibeon. À noite, durante toda a noite, ele reúne o exército e vai a Gigal. Ele sai de Gigal e vai no local onde já estava acontecendo a batalha ou a peleja.
Como estrategista, ele vai de noite, entendeu? Com um exército. No versículo de número 9 diz: e Josué veio a eles de repente, durante toda a noite, e subiu desde Gilgal. Então Josué pega os amorreus e os 5 reis de surpresa, de repente, porque ele era estrategista, inteligente, Deus era com ele, amém? E no versículo de número 10 diz: e o Senhor os turvou diante de Israel, e os feriu com grande mortandade em Gibeon, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. No versículo 11 diz: e aconteceu que, ao estarem fugindo dos israelitas, olha, aconteceu o choque. Agora Josué se encontra com o exército inimigo e começa um tipo de matança. Deus com Josué e com o exército, e ele começa a ferir os amorreus, o rei dos amorreus e os 5 exércitos. Para completar, diz a Bíblia, no versículo de número 11: e aconteceu que, ao estarem fugindo dos israelitas, porque quando Josué deu de súbito, pegou eles de surpresa, eles tentaram fugir, quando perceberam que estava perdendo a peleja para Israel, para Josué. Aí o texto vai dizer: e quando tentaram fugir dos israelitas, na baixada de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até Azeca, e morreram muitos. E está escrito: muito mais foram os que morreram das pedras de granizo do que os filhos de Israel tinham matado à espada. Gente, Deus fez chover chuva de granizo. A gente é acostumado aqui com granizo, as pedras. Lá eram pedras gigantescas, eram blocos de gelo enormes, e o propósito de Deus era exterminar o exército, porque Deus tinha falado para Josué que ele poderia ir, porque Deus era com ele. Quando o inimigo tenta fugir, Deus dava a mão para Josué e diz: calma aí, eu vou te ajudar. Abre os céus e bloco de gelo desce. Aí está escrito que os que morreram pelo granizo foram mais do que os que morreram à espada. Deus matou, foi Deus que matou essa galera aqui. Deus matou mais do que os soldados, porque quem jogou o gelo foi Deus. Pastor, Deus mata? Mata. Dá a vida, fala: eu que mato, eu que dou a vida, eu faço descer a sepultura, faço subir. Sabia disso? Deus dá a vida, Ele mata, Deus é poderoso. E o texto diz, no versículo 12, aí entra a situação do sol. E então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel. Quando a Bíblia fala falou, na realidade ele ora, gente. Ele faz uma oração em meio à guerra. A guerra, ela não cessa com a chuva de granizo. Tinha muitos soldados ainda de pé. E já era de tardezinha,
e a guerra continuava, já estava entardecendo. Se entrasse à noite, sabe o que ia acontecer? O exército inimigo iria fugir. A batalha foi durante todo o dia. Imagina uma batalha manhã, tarde. Agora ao entardecer, o sol já estava indo embora. Quando Josué percebe que se o sol se escondesse, os inimigos iam levar vantagem, iria se esconder e fugir, está escrito: e Josué falou ao Senhor na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeon, olha que milagre, e tu, lua, no vale de Aijalon. Versículo 13: e assim o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Diga glória a Deus. Foi o dia mais longo de toda a história, gente. Deus atendendo a oração de um servo dele, imagina. Aí está escrito assim: não está isto escrito no livro dos justos? Porque quando você vai estudar teologia, existem os livros perdidos. Por exemplo, o livro dos justos. A Bíblia cita esse livro, mas não está nela, mas a Bíblia cita. Aonde o sol então parou no meio do céu e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. Olha que milagre, diga glória a Deus. E eu estava lendo que esse episódio que a Bíblia narra está em documentos governamentais de alguns países, que é fato verídico. Por exemplo, no Egito, na China, no México, existem documentos que comprovam a veracidade desse texto, que de fato isso aconteceu, como está escrito: o sol então parou no meio do céu e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. Foi o dia mais longo de toda a história. Deus atendendo a oração de um homem. Olha o que diz o versículo 14: e nunca houve semelhante dia, nem antes nem depois daquele, quando atendeu o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Posso ouvir um amém? Olha que maravilha isso. Nunca houve semelhante dia, nem antes nem depois daquilo. Quando atendeu o Senhor a voz de um homem. O que Deus não faz quando o justo ora? Que maravilha isso aqui. Alguns descrentes vão dizer que de fato isso não aconteceu, que a lua perdeu o brilho, o sol perdeu o brilho, diminuiu o brilho. Outros vão falar que era uma licença poética. Na realidade, nada disso aconteceu. Existem algumas especulações, mas de fato isso aconteceu. O sol parou. E o texto diz: por causa da oração de um homem. E foi o dia mais extenso, mais longo de toda a história, que nem depois, nem antes, nem depois aconteceu mais, quando Deus ouviu a oração de um homem justo. Diga glória a Deus, diga aleluias. Olha que tremendo isso. Deus, Ele é o Deus de milagres. Diga assim: Deus de milagres.
A Bíblia começa com milagre, continua com milagre e termina, conclui-se com milagre. Vou repetir: Deus, diga assim, Deus é Deus de milagre. A Bíblia começa com milagres, continua com milagre e é concluída com milagres. Porque o nosso Deus é Deus de quê? Deus de milagres. Começa com milagre, continua com milagre e se conclui com milagres. Porque o nosso Deus é Deus de milagre. Olha que milagre! Olha que milagre tremendo foi esse aqui, que a Bíblia nos narra, nos fala. Foi milagre ou não foi? Imagina, entardecer, o sol se pondo, daqui a pouco alguém olha para o céu e diz: o sol não pode se pôr agora, Senhor, só mais um pouco. Eu me lembro que no início da igreja, no quintal da casa da minha mãe, época de chuva, o culto 19h30, chuva, 5 horas da tarde, 6 horas aqui, chuva, 6h30, eu saía no quintal e falava: Senhor, fecha a torneira, por favor, eu preciso de X hora, depois o Senhor manda de novo, mas agora eu preciso que o Senhor dá uma segurada, porque vai ter culto, não tem cobertura, os irmãos vão ter que vir, e se o Senhor não parar a chuva, não vai ter culto, porque está no quintal, querido. E eu pedia: Senhor, só um pouco. Aí Jeová fechava a torneira. Era impressionante, e ele fez isso várias vezes. Eu nunca deixei de ministrar um culto por causa de chuva. Aí quando acabava o culto, eu falava para os irmãos: vai embora, porque Deus vai mandar abundante chuva. Os irmãos iam para casa, Deus tchá, a chuva de novo. E é bíblico isso. Elias um dia chegou para alguém e disse assim: olha, vocês foram para cá, e disse assim: olha, vai embora, porque Deus vai mandar abundante chuva. E o cara não acreditou muito no profeta. Daqui a pouco o profeta está no monte orando, e ele pede seu companheiro, não sei se era Geazi. Enquanto ele orava, o pastor orava, ele falava assim para o discípulo: eu falei que Deus ia mandar chuva, e era tempo de seca, gente, imagina, era tempo de seca, e Elias falou assim: eu falei que Deus iria mandar chuva, vê aí se tem alguma coisa. E o pastor ajoelha, aí o rosto dele ia olhar e dizia: não estou vendo nada, não está acontecendo nada no céu. Aí o pastor continuava orando, daqui a pouco falava para o moço: olha de novo. Eu acho que na segunda vez, ou na terceira vez, ele vai lá, e agora ele chega com a resposta e diz: meu pai, que era assim que os discípulos chamavam os profetas e mestres, meu pai, eu vejo uma mão, uma nuvem no céu do tamanho da mão de um homem. Aí tem que a música. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão, e esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Alguém fez essa música? Faz chover. Não é isso? Era nesse texto. E quando ele falou: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão, era o sinal. E a chuva desce. A Bíblia fala em Tiago que ele orou
durante 3 anos e meio para que não chovesse, e não houve chuva. Depois ele ora e Deus manda chuva. E eu sempre li isso, por isso que tem uma conexão espiritual. Se Deus ouvia Elias, por que não ia me ouvir no quintal há 15 anos atrás? Mas se ouviu Elias e eu também sou seu profeta, eu preciso que o Senhor desligue um pouco a torneira, depois abra novamente. E todo o culto era assim, gente. Podia chover até 7 horas. Antes dos irmãos chegarem, eu já estendia a mão e falei: Senhor, e aí? Dá para dar uma segurada? Pronto. E tinha hora que eu estava pregando e o céu vermelho carregado, a nuvem carregada, baixinho. Eu falei: não, combinado é depois do culto. Acabava o culto, Deus falou: manda o povo embora, que eu vou mandar. Eu falei: vai embora, irmão, não fica conversando não, porque vai vir abundante chuva. O povo vinha embora, e era chuva. Chovia o dia todo, manhã, tarde, na hora do culto eu tinha que orar. Alguém disse que Deus parou de fazer grandes coisas porque os profetas pararam de profetizar coisas grandes. Quantos profetas temos aqui? Nós temos que sermos ousados e profetizar coisas grandes, porque o nosso Deus é grande. É ou não é? Isaías viu Deus assentado no globo da terra, na terra. Imagina o tamanho de Deus. O nosso Deus, diga assim, é um Deus grande. E Deus parou de fazer coisas grandes porque os profetas pararam de profetizar coisas grandes. Então nós temos que voltar a profetizar grandes coisas, porque o nosso Deus é um Deus de quê? Diga assim, de milagres. A Bíblia começa com milagre, continua com milagre e conclui-se com milagre, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Nosso Deus é Deus grande. Sabe por que muitas das vezes nós não profetizamos coisas grandes? É porque nossa visão de Deus é uma visão pequena. Dentro de nós acreditamos que Deus resolve algumas coisas, não é isso? E outras não. É por isso que em algumas coisas nós oramos, e tem coisa que a gente não tem coragem de orar, na cabeça nossa. Deus é limitado, então nisso aqui eu oro, nisso aqui é grande demais, Ele não vai fazer. Isso é um pecado, limitar Deus. Algum momento você já tem coisa que você ora, tem coisa. Por que você não ora? Porque inconscientemente essa é a resposta que você está dando para Deus, que você crê que tem coisa que Ele pode e você crê que tem coisa que Ele não pode. E você prefere o quê? Diga assim, não orar. Então não ora. Nós não oramos, porque aí nós limitamos Deus. E diga assim comigo, e Deus, diga, e Deus, e Yahvé é grandão. Diga para alguém perto de você, o meu Deus é grandão. Ô glória! O que é grande para você? O que é difícil para você? O que é impossível para você? Lembra que a Bíblia diz que Deus também é Deus do impossível, e agindo Ele ninguém impede. Gente, nós temos que começar, nós temos que sermos ousados. Deus não gosta de usar tímidos. Nós temos que ser uma geração de crentes ousados e usados pelo Senhor. Gente tímida, não vive milagre grande. Gente tímida na presença de Deus não desfruta dos grandes milagres. Vai viver o tempo todo dele aqui na terra sem ver Deus fazendo nenhum milagre grande, porque ele é tímido e duvida do poder de Deus. Mas quem é ousado, o milagre acontece. Deus não quer que a gente viva contando o milagre que Ele fez na vida do pastor, na vida do diácono. Deus quer que cada um de nós conte o seu milagre
Deus, seu testemunho. Você tem que ter o seu testemunho para contar. Queridos, nesses 25 anos pregando o Evangelho, eu já vi Deus fazendo tanta coisa que se eu for contar, você diz: é verdade, pastor? É. Eu já fui alugar casas aqui em Montes Claros, e a pessoa fazer um compromisso comigo, quando eu for pegar a chave, achou alguém que iria pagar mais caro, então resolveu passar a chave para aquela pessoa, e eu chegar depois do combinado, e a pessoa querer dobrar, e eu já entendi tudo, e eu falar assim: mas a casa é minha, eu vim morar. A pessoa: não, fulano vai vir buscar a chave. Eu falei: então tá, se ela não vier buscar a chave, quer dizer que é minha. Eu virar as costas e falar: Senhor, não permita que essa pessoa venha pegar a chave, porque a casa é para minha família morar. Eu sou o teu profeta. Essa pessoa, eu não sei nem que fé essa pessoa aí. Eu fiz um compromisso com essa pessoa, ela não está querendo honrar o compromisso, porque de repente achou alguém mais interessante, que vai pagar mais, mas eu que tenho a unção, e meu Deus é grandão, então essa pessoa não vai vir trocar. No outro dia eu liguei para a pessoa sabendo que Deus tinha feito: e aí, a fulano foi buscar a chave? Eu queria te falar, a pessoa desistiu. Ela: pois é, porque é para mim lugar, a casa, todo mundo sabe. Mas a pessoa nem entender, que primeiro eu orei, coloquei diante de Deus. Já aconteceu da gente comprar um carro, a gente olhar um carro para comprar, virar as costas para ir pegar o dinheiro, quando voltar para comprar o carro, o garagista falar: né, foi vendido o carro que você olhou. Falei: mas eu pedi para você segurar o carro, mas foi vendido. E é assim: mas era aquele carro que a gente mostrou. Vê outros carros. Eu falei: mas a gente orou e Deus falou que aquele seria o nosso. Olha que confusão. Deus falou com a gente que aquele seria o palio que a gente tinha antes desse que nós fomos. Deus tinha falado para mim que seria aquele carro. Falou para o pastor, falou para mim que nós vamos comprar o carro, e o cara falou que alguém comprou o carro. Que confusão é essa? Mas Deus não falou? E cara, não, vê outro carro. Eu falei: Senhor, mas é o nosso carro. Não, nós não queremos dizer o carro. Imagina, Deus, a gente orou e Deus falou: eu vou dar esse carro. E a gente vai buscar, o cara falou: vendeu. E a gente no escritório discutindo a situação. Daqui a pouco o cara: dá licença. Sai e volta dizendo: peraí, você falou o quê? Que você tinha orado e Deus falou que o carro era seu? Que ímpio não entende, né? Falei: foi. Pois acontece, esse Deus seu é grande mesmo, é forte. Porque a pessoa está chegando aí e devolveu o carro. Dá aqui meu carro. Estou falando que Deus é grande. O cara olha assim sem entender nada dele. Você não tem intimidade com Deus grandão. Profetizei, eu tenho, é meu, pronto, acabou. Deus falou que é meu, amém, irmão? Falou, acabou. Se Deus falou, meu irmão, acabou. Se Ele te prometeu, pronto, pode contar. Se Deus falou para Josué: pode ir que eu sou contigo, pronto. Deus está mandando, falou, pode ir, que há vitória certa em nome de Jesus. Fica de pé, gente. Essa foi a palavra que Deus me deu. E hoje é a pregação do Deus grandão. Quem está precisando desse Deus aqui? Esse Deus grandão pode entrar na tua casa hoje, curar alguém enfermo, abrir a porta que está fechada. Aí, tem um crente. Esse Deus grandão, Ele pode te renovar hoje aqui.
te dar sabedoria, te capacitar, te restaurar, te dar fé, aumentar a sua fé, fazer o impossível se tornar possível na sua vida. Quem crê nisso? O povo de Gibeon chegou lá e disse: vem conosco e nos ajude, por favor. Deus falou: pode ir que eu sou contigo. O que Deus falou contigo? Se Deus está te enviando, deixa eu te falar, Ele responsabiliza. Se Deus te mandou fazer, pode fazer, porque lá acima embaixo o carimbo é dele. E está escrito que Josué subiu toda noite de Gilgal. Quando Deus falou com ele, o que ele fez? Ele ficou parado ou levantou para fazer aquilo que Deus mandou? E por que Deus falou contigo e você duvida e está parado até agora e não foi levantar para fazer aquilo que Deus te mandou fazer? Se Deus já falou, né, Janaína? Por que está tardando a bênção? Tem coisa que é para agora. Um dos nomes de Deus em hebraico é já. Pegou? É para agora, não é para amanhã. Tem coisa que só vai dar certo se for hoje. Se deixar para amanhã já foi, a revelação é para hoje. Aí deixou para amanhã, perdeu, foi embora. Tem que ficar ali de rabo. Tem que Deus falou, então vai lá hoje. Deus mandou olhar hoje, resolver hoje, falar hoje. Pode falar, pode falar hoje. Não, fale daqui 15 dias. Então espera 15 dias. Se falar hoje, não vai dar errado, porque o negócio é daqui 15 dias. Você tem que entender os sinais, amém? Tem que ficar conectado.